Olá, pessoal, vocês estão me escutando? Bom dia, tudo bem com vocês? Que honra poder estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho desses conhecimentos, mas principalmente quero agradecer aos organizadores do evento e principalmente o Éder pelo convite de estar presente aqui com vocês. Aqui eu gostaria de saber quem é profissional da área de saúde. E quem é que está buscando saúde, estilo de vida, qualidade de vida. Que bacana, né, gente? Eu fico muito feliz de ver esse movimento cada dia crescendo mais e a gente crescendo o número de pessoas buscando sobre saúde, sobre disposição, qualidade de vida, como que a gente pode otimizar tudo isso de uma forma simples, né? Então, eu vou começar falando aqui para vocês um pouquinho, né, sobre esse tema que eu decidi compartilhar com vocês, que é um tema que eu sou apaixonada, né? Então, eu amo falar sobre isso nas minhas redes sociais, que é a limpeza do terreno biológico. Vamos lá. Para cá? Não. Não. Sim. Então, como vocês podem ver, nos últimos anos eu estudei bastante para poder estar mentorando profissionais da área de saúde, principalmente nessa área, que é a área que hoje muitas pessoas têm falado, que é a limpeza do terreno biológico. Eu costumo dizer, não adianta a gente pegar, encher o nosso paciente de suplemento, sendo que ele não tem um bom sistema de absorção. Então, o ideal sempre é entender o porquê esse nosso paciente está procurando e, principalmente, qual foi o motivo que ele adoeceu. Muitas das nossas doenças, elas têm origem emocional, né? E muitas das nossas doenças também têm origem física. Então, a gente precisa, como profissional da área de saúde, identificar qual é o motivo e pelo qual problema o nosso paciente vem buscando, né? O nosso tratamento e buscando toda essa ajuda. E vamos começar aqui. Não está indo, Éder. Então, eu escolhi falar sobre esse tema. Para baixo? Só passar para baixo. Tá. Sobre esse tema, né, que é o terreno biológico. Então, para que vocês possam entender melhor essa figura, um exemplo que a gente coloca sempre é o exemplo de um aquário. Não faz sentido a gente dar suplemento, vitamina, nutrientes, se esse aquário estiver contaminado, né? E a gente tem um sistema de limpeza no nosso corpo que se chama fígado, rim, que são responsáveis pelo nosso sistema de eliminação. Faz sentido eu dar alimento para um peixe que está numa água contaminada, uma água suja, e aonde ele não vai ter um bom sistema de absorção e ele vai entrar no quadro de adoecimento. E o que causa essa água turva? Então, a exposição. Hoje a gente vê a exposição a essas toxinas que vêm da água, do alimento, dos cosméticos, dos produtos de limpeza, de tudo isso desencadeando vários processos de adoecimento. E também o alimento. Quem acredita aqui que o alimento não é a causa dos adoecimentos hoje em dia? Quem que acredita? E o que a gente observa? A maioria das pessoas que estão entrando no quadro de adoecimento é por comer aquele alimento que não é compatível para a natureza arquétipca dele. O que seria a natureza arquétipca? É quando a gente come algo que os nossos ancestrais não comiam.
Então, hoje a gente vê muitas dietas da moda, planos alimentares cheios de alimentos que são inflamatórios, sim, que são tidos como saudáveis, mas que não é bom para todo mundo. E essa individualidade alimentar é o principal caminho para quem está buscando mesmo resultado. Resultado em qual sentido? Na digestão, no funcionamento intestinal. Para esse fígado conseguir eliminar toxinas, a gente precisa entender que se a gente não comer o alimento que é compatível para a nossa natureza arquétipca, infelizmente a gente entra num quadro de adoecimento. Então, isso reflete, né? O aquário, ele mostra para a gente, é um exemplo onde, se o peixe estiver num aquário que está contaminado, ele vai ficar doente e ele vai entrar num quadro de doença. E qual que é o caminho? Limpar esse aquário, desintoxicar, desparasitar, melhorar o sistema digestivo, melhorar os sistemas de eliminação, fígados e rins, e a partir daí a gente entrar com a suplementação para esse paciente do que ele não absorve. Correto? E aqui tem um pouquinho da minha história, né? Como eu comecei, como eu entrei no mundo da saúde integrativa. Queria só um pouquinho de água, por favor. E eu sempre falo assim, quem entra no mundo da saúde integrativa geralmente entra por alguma dor, né? Então, vai lá ou porque filho, ou porque o marido, ou o pai, alguém adoeceu. E comigo foi também dessa forma. Eu sou nutricionista já há 23 anos e eu trabalhei como nutricionista em Campo Grande durante 12 anos na área de emagrecimento. E o que eu pude observar? Nessa época, eu não era uma pessoa saudável. Não era uma pessoa saudável porque eu vim da nutrição clássica. E a nutrição clássica, infelizmente, não é uma nutrição que serve para nutrir o nosso corpo. É uma nutrição onde ela conta caloria, né? E o ideal é que a gente entenda que o nosso corpo não tem calculadora, né? Então, a gente não tem calculadora, então a gente tem que comer aquele alimento que seria o alimento que tem uma ação de modular o nosso corpo, né? Esses nutrientes serem absorvidos de forma correta e para que todos esses órgãos funcionem adequadamente. E a minha história eu sempre falo dela por quê? Porque eu entrei no mundo da saúde integrativa por causa da saúde do meu filho. Meu filho tinha vários problemas de saúde, tinha refluxo gastroesofágico, tinha asma, dermatite atópica, tinha alergias alimentares, e aí ele recebeu um diagnóstico de déficit de atenção. E através desse diagnóstico, na época ele já tomava 10 medicamentos, e aí eu teria que entrar com mais 2. E aí foi quando eu decidi que eu precisava fazer algo, que eu não poderia continuar da mesma forma. E aí foi quando eu fui observar que eu era mais doente que o meu filho. Porque quando a gente está doente, a gente procura quem? O médico, não é verdade? O que a gente aprende? Que quando eu estou com problema de estômago, eu vou no gastro. Quando eu estou com problema de tireoide, eu vou no endócrino. Quando eu estou com problema de osso, eu vou no ortopedista. Eu falo que acabaram com os nossos médicos, fatiaram os nossos médicos. E a medicina não é isso. A medicina, o médico, ele tem que ter autonomia e autoridade para atuar em todas as áreas. É só o médico que pode dar diagnóstico. Então, o médico tem que ter essa autoridade. Esses dias até uma paciente estava falando que ela tinha ido a um médico, que o filho dela estava com dor de ouvido, e ela pediu para ele auscultar o pulmão, e ele falou que ele não poderia auscultar o pulmão, e que ela teria que procurar um pneumologista. Eu fiquei extremamente chocada, né? Porque a gente fica pensando, gente, cadê o médico? A gente precisa mostrar que a medicina integrativa ela veio para trazer uma transformação
na saúde das pessoas e que os médicos são, sim, autoridade e que eles têm que ter essa autonomia de ir e vir em qualquer tipo de patologia. Não, eu tenho uma especialidade médica e eu só posso atuar aqui. Não, o médico ele tinha que ser como de antigamente, correto, gente? Não é verdade? E a minha história foi aí, e nessa época eu, como nutricionista, eu fazia uso de 15 remédios, né, medicamentos. Eu tinha tireoide de Hashimoto, eu tinha enxaqueca crônica, problemas digestivos e intestinais por causa dos usos dos medicamentos. Eu tinha artrite reumatoide, então dores pelo corpo, fibromialgia. Então, várias patologias onde eu utilizava medicamento para poder melhorar a minha saúde. E nada disso trazia resultado. E foi quando eu conheci a saúde integrativa, comecei a estudar através da bioquímica, né, exames genéticos, intoxicações, investigação de polimorfismos genéticos. E aí foi quando eu fui apresentada por um médico sobre a medicina quântica, né, que é a biofísica, que é uma das minhas especialidades hoje. Eu sou biofísica, sou nutricionista, mas eu sou biofísica e hoje grande parte dos resultados que eu tenho é através da biofísica, que é por onde a gente se cura. A gente está muito adaptado a falar só sobre bioquímica, bioquímica, bioquímica. Só que não é pela bioquímica que a gente se cura, é pela biofísica. E vocês vão entender agora, na hora que eu for falar. Opa! E aqui, por que nós estamos ficando doentes? Muito mais agora. O principal motivo é o nosso estilo de vida. Então, a gente está constantemente estressado, constantemente cansado, constantemente exposto a toxinas ambientais, constantemente exposto à poluição eletromagnética, constantemente exposto aí a pesticidas, solventes, agrotóxicos. O sono, a gente vê que muitas pessoas dormem após a meia-noite, após 1h da manhã, 2h da manhã. E a gente tem um gene no nosso corpo que chama clock circadian, que é um gene que controla todos os outros genes de doença que você carrega. Se você dorme depois da meia-noite ou 11h da noite, você não elimina toxinas do seu organismo. E é quando você entra num quadro de adoecimento e inflamação. A inflamação, ela se dá devido ao nosso estilo de vida, a exposição a essas toxinas, ao sono ruim, à alimentação incompatível, essa questão da exposição a toxinas ambientais, que advém da água que a gente toma, dos alimentos que a gente consome, dos produtos de limpeza que a gente está exposto, que a gente não imagina que isso gera um impacto dessa forma. Sim, você está adoecendo por causa de tudo que você está vivendo no seu meio. Então, é super importante que vocês saibam que nós adoecemos por esse desequilíbrio do nosso hipotálamo, da nossa hipófise, da nossa tireoide, que vai gerar uma alteração no metabolismo neuroimunoendócrino. E aí, são quando todas as doenças se instalam e a gente começa a entrar num quadro de sinais e sintomas e a gente vai achando que é normal ter uma dor de cabeça, ter uma digestão ruim, ter dor no corpo, ter ansiedade, síndrome do pânico, e tudo isso vem da exposição disso daqui. Então, se a gente não olhar para isso, infelizmente, a gente nunca vai conquistar o nosso melhor, que é a nossa saúde. E aqui, entendendo a nossa fisiologia como fenômeno oscilacional da biofísica, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? Tudo no universo vibra e oscila e tem uma onda. Você tem uma voltagem de menos 50 volts. E você vibra numa frequência energética de 432 Hz.
E para vocês terem uma ideia, 96% do nosso corpo, ele é composto por água. Então, como que a gente fala para um paciente que você é feito de energia, que você tem os roubadores de elétron, que você tem os átomos? Como a gente pode falar isso? Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver que nós temos os átomos, as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas. 96% do seu corpo é composto por átomos. Apenas 4% do seu organismo é composto por moléculas, células, órgãos e tecidos. E você ainda está querendo tratar com vitamina? Infelizmente, não vai absorver. Você tem que tratar com frequência. É através da biofísica que a gente se cura. É através da energia. Então, é através da energia que você vai ter resultado. E muito mais rápido. Vocês lembram quando eu contei para vocês das minhas doenças? Então, teve uma doença que eu tinha, que era enxaqueca crônica, que eu tomava 3 medicamentos para enxaqueca. Eu levei 15 anos tomando esse remédio e nunca melhorou. Quando eu comecei a tratar com a biofísica, em 30 dias, a minha dor de cabeça ela desapareceu. Entende como é diferente? Né? E como a gente está falando disso, de frequência, energia, o que vocês têm que entender? Que tudo no universo vibra e oscila e tem uma onda. As nossas células, elas têm uma onda de 9 Hz. Então, cada célula tem 9 Hz. E nós vibramos numa frequência que é a frequência que nos deixa saudável, que é a frequência do cobre. Então, se a gente não vibra na frequência do cobre, infelizmente, a gente entra num quadro de adoecimento. Então, é bem importante que vocês saibam que quando a gente tem um terreno biológico contaminado dessas toxinas, exposto à poluição eletromagnética, é quando a gente vai se distanciando desse padrão. E o que eu quero falar para vocês? Quem aqui costuma tomar sol na palma das mãos? Quem aqui costuma pisar na terra, pisar na grama, abraçar a árvore, tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar? Quem aqui costuma fazer isso com frequência? Vocês sabiam que quando a gente faz tudo isso, é quando a gente consegue repor esses elétrons constantemente. Em volta de nós temos uma camada que chama neutrino, que tem uma camada. Esses neutrinos são responsáveis por reparar o nosso sistema imune e proteção. Então, à medida que a gente se distancia, estamos numa sala, computador, celular, 12 horas de trabalho, internet, luz azul. Isso vai nos distanciando do nosso padrão vibracional atômico e a gente entra num padrão de doenças. Então, quando você entra no padrão de doença, quando você distancia da natureza e do que Deus fez para você ter saúde. Então, se você quer repor neutrinos constantemente, todos os dias, tome sol na palma das mãos. É a maneira mais simples, mais fácil e antidepressivo natural. Outra coisa, pisar na terra, pisar no chão, andar descalço, andar na areia. Isso é super importante, porque é quando a gente se conecta com o universo. E o que vocês devem estar pensando? O que essa nutricionista doida está falando de verme, né? Está falando, né? Mas nutricionista não faz plano alimentar? Ela não nasceu para fazer plano alimentar? Não, gente, nutricionista hoje em dia está bombando com casos clínicos, cheio de resultado, tratando um monte de doença, curando muitas pessoas, ajudando muitas pessoas, porque é através da nutrição que a gente se cura, né? E eu vim falar sobre os vermes, porque foi na desparasitação que eu me curei da minha enxaqueca. Então, quando eu descobri qual era o meu problema de enxaqueca, era o quê? 3 parasitas cerebrais que eu tinha. Então, por isso, eu vim falar sobre esse tema que eu adoro, que é a desparasitação. E como a gente está vendo muito as pessoas falarem sobre esse assunto, né?
Aqui eu tenho duas referências que eu gosto muito, que é o Dr. Raul Barcelos, um médico carioca, que ele relaciona que todas as doenças estão relacionadas à parasitose. E também que todas as alergias de pele, alergia respiratória, estão relacionadas à parasitose. Quando a gente está falando de parasita, gente, a gente não está falando só de lombriga. Então, a gente está falando de parasitas como um todo. Fungos, vírus, bactérias, prions, rictícias, protozoários. Então, a gente está falando sobre um círculo de parasitas que habitam o seu organismo e que isso, à medida que esses neutrinos que você perde através da exposição a esses tóxicos, a poluição eletromagnética, a incompatibilidade alimentar, esses parasitas vão tomando conta do seu corpo e você entra num quadro de adoecimento. E seu sistema imunológico cai e esses parasitas vão se alimentando do que você come, dos seus nutrientes. Então, por que uma pessoa tem ferritina baixa? Por que uma pessoa toma ferro e não sobe o ferro? Porque tem algum parasita se alimentando disso lá no corpo dele. E a doutora Uda Clark, que é a maior referência para mim hoje, que foi uma cientista, bióloga, naturopata, onde ela viu que 95% das doenças, as causas eram toxinas ambientais e patógenos, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês. E ela fala também que o paciente que tem esses patógenos, principalmente o paciente com câncer, é o paciente que tem a Bacillopsis buerxi. Só que tem também outros parasitas. Então, o que a gente aprende quando a gente faz uma formação em terapia Clark, né? A gente entende que os parasitas tomaram conta daquela pessoa e ela entrou num quadro de adoecimento. E o que a gente observa no câncer? Os parasitas se instalam no hipotálamo, na hipófise, no pâncreas, no fígado e vai consumindo todos os nutrientes desse paciente, fazendo com que ele entre no quadro de adoecimento. E aqui, quem são os verdadeiros protagonistas? A doutora Uda Clark, ela fala que descobriu que cada patógeno vibra em uma frequência de onda única. O Ascaris, por exemplo, ele vibra na frequência de 433 Hz. O Clonorix, ele vibra na frequência de 425 Hz. O herpes, em 291 a 25 a 293. Então, são vários Hz, vários tipos de herpes. E aqui tem um vídeo. Será que dá para ele passar? Você consegue passar esse vídeo? Não está rodando? Então, esse é um vídeo que eu coloquei para vocês, que é um vídeo sobre o efeito da frequência de um zapper, um aparelho de tecnologia biofísica que é capaz de romper a membrana desses micro-organismos e fazer com que eles morram. Então, o zapper, ele tem essa capacidade. Hoje a gente tem muitas tecnologias no mercado. Uma delas é o zapper, o Rife. Temos também o RPD, que é a luz de plasma, que tem essa capacidade de estourar a membrana do parasita. E hoje eu trabalho com uma tecnologia que é muito mais potente, que é o Spook Rife, que ele tem 40 MHz de potência para eliminar várias cargas parasitárias, desde fungo, vírus, bactérias e prions, rictícias, então vários parasitas. E sem dúvidas, né, para todos que praticam a terapia Clark, a desintoxicação, a gente sabe que os parasitas, eles podem gerar diretamente as doenças, são portadores de bactérias e vírus, fungos, e eles estão presentes em várias doenças degenerativas. E aqui eu coloquei alguns sintomas de patógenos e que pode causar, por exemplo, enxaqueca crônica, dores de cabeça. Então, nós temos aí o estrondiloides, a clamídia, o toxoplasma, a Taenia solium. Na síndrome da fadiga crônica, que a gente está vendo muitos pacientes, depois, principalmente do pós-Covid, pós-vacina, apresentando o Epstein-Barr,
herpes zoster ativo, gerando essa síndrome da fadiga crônica. No câncer, que a gente tem a facíola Buerger, temos o Ascaris. Nas doenças neurológicas, que temos a Taenia solium, a clamídia, o Clostridium. No apendicite, que é vinculado a todos os casos de oxiúros, que é o famoso enteróbios vermiculares. Na esquizofrenia, vinculada ao xilostoma, ao estrondiloide, ao Ascaris, à Shigella, ao Mycobacterium. Na epilepsia, larvas de Ascaris, xilostoma, diabetes, né? Que era o que eu tinha. Eu tive resistência periférica à insulina por muitos anos, com uma insulina de 380. Usei Victoza, usei Glifage durante 11 anos e não eliminava. Por quê? Porque eu tinha esse parasita no pâncreas. Quando eu fiz o tratamento para o parasita, a minha insulina normalizou. E eu cheguei a usar 6 gramas de metformina de prescrição médica e usava Victoza, mas não abaixava. Então, vocês imaginam o quanto que o impacto de um parasita pode causar no nosso sistema imunológico. E aqui temos o Ascaris, Giardia, que afeta a atividade da lactase, a Giardia, que afeta a digestão de gorduras, o Ascaris também, que produz amolecimento dos ossos, a facíola e a Taenia, relacionado aí com a endometriose, a infertilidade. Temos também no linfoma não Hodgkin a facíola, a oncocerca. Na oncocerca é responsável por varizes ocultas nas válvulas venosas. Na colite ulcerativa temos o ancilostoma no duodeno, no intestino, em tamoeba histolística. Arritmia e problemas cardíacos estão presentes aí o parasita do coração. Na candidíase de repetição, nós sempre temos o estrondiloides, sempre temos o Ascaris. E se a gente não eliminar esse parasita, a pessoa vai continuar tomando antifúngico e ela não vai ver uma melhora. E quando a gente está falando de parasita, a gente tem que falar também dos vírus, né? E os vírus aí causando vários distúrbios, distúrbio de ansiedade, autismo, doenças autoimunes, tumor cerebral, depressão, demência, diabetes, síndrome de Guillain-Barré, lúpus, síndrome metabólica. Então, tudo relacionado à infestação viral. O Epstein-Barr, né, que está muito presente nas doenças autoimunes, na esclerose múltipla, na tireoide de Hashimoto, aí no câncer da nasofaringe, o câncer de esôfago, o câncer de mama, na doença crônica obstrutiva pulmonar. E aqui os metais que afetam a nossa cascata da esteroidogênese, que é a cascata hormonal que a gente tem do colesterol, da progesterona, da testosterona, do FSH, do LH. Então, os metais, eles agem como se fosse um hormônio no nosso corpo. Então, por que tantas pessoas estão com alterações hormonais? Pela contaminação de metais. Então, o que a gente observa? Toda enfermidade tem uma característica de metal correspondente a um metal ou uma combinação de metais. Não adianta nada eu passar um hormônio para o meu paciente sem antes desintoxicar ele de metal. Porque o metal, ele age como hormônio dentro da nossa célula. E aqui eu coloquei um mapa da língua da medicina chinesa. Eu sou acupunturista, trabalho com medicina chinesa já há 5 anos. E adoro esse mapa até para vocês fazerem o teste com vocês. Então, eu tenho o costume de todos os dias, na hora que eu acordo, sem raspar a língua, sem escovar, olhar minha língua no espelho e avaliar se eu estou com alguma alteração. Porque aqui você sabe se você tem uma alteração no estômago, no baço, no fígado, no pulmão, no coração. Então é super importante essa própria avaliação. Porque a sua língua ela vai te mostrar muito antes da doença acontecer o que está acontecendo no seu organismo. E aqui é outra correlação que a gente tem dos dermatoátomos, né, que mostra também que cada parte dessa do nosso corpo, do rosto, está relacionada a um órgão. Então, por exemplo, se eu tenho melasma na região do estômago, é claro que está relacionado ao meu estômago.
Então, eu não estou digerindo. E essa mancha, ela saiu no meridiano do meu estômago para que eu possa ver e eu possa tratar aquele órgão. E aqui eu deixei um teste que eu acho super legal de fazer, que é um teste que a gente faz uma avaliação através do bicarbonato. Então, para você descobrir se você tem hipocloridria, se você tem hipercloridria ou se você tem acloridria. Eu vejo todo mundo focando intestino, porque a gente adoece pelo intestino, porque a gente morre pelo intestino, todas as doenças estão no intestino. E, na verdade, toda doença, ela começa na boca. O que a gente está se alimentando, o que a gente está mastigando. Se eu não mastigo bem, eu não vou ter uma boa digestão. E se eu não tenho uma boa produção de ácido estomacal, infelizmente, esse alimento vai ficar putrefando no meu intestino delgado, gerando fermentação, SIBO, supercrescimento bacteriano intestinal excessivo. Então, é super importante fazer esse teste, porque na medicina chinesa, o que a gente aprende? Nós envelhecemos pelo estômago e nós adoecemos pelo intestino. Então, nós não adoecemos pelo intestino somente. A gente envelhece pelo estômago e à medida que eu não produzo mais ácido estomacal, eu acabo adoecendo porque eu não digiro bem esse alimento. E a gente precisa desse ácido, principalmente na prevenção de adquirir os ovos dos parasitas. Como que esses ovos dos parasitas entram no nosso organismo? Pela falta de ácido estomacal. Como esse teste, 120 ml de água, 1 colher de café de bicarbonato, mistura, toma de manhã em jejum. Coloca o cronômetro do celular e avalia depois de quanto tempo você está rotando. Se você fizer esse teste, colocar lá no Instagram, eu vou te falar qual é o quadro que você está de saúde. Peço para que quem ainda não conhece o Instagram, eu vou colocar aqui para vocês. Vai lá, me marca que eu vou te ajudar a avaliação do seu estômago. E aqui, toda doença começa no intestino. E aqui a gente tem uma foto bem importante dos pacientes que nos procuram. A maioria dos pacientes que nos procuram hoje, eles têm rinite, sinusite, dor de cabeça, dor no corpo, artrite, fibromialgia, ele tem ansiedade, ele tem fadiga, e tudo isso está relacionado a esse intestino, mas que começou no estômago. Ele não digeriu, ele não mastigou bem esse alimento, ele não está produzindo salivação suficiente para mastigar esse alimento, ele não produz enzimas suficientes para digerir esse alimento. Então, isso vai gerando inflamação aonde? No nosso intestino. E aqui eu coloquei os benefícios do caldo de osso para que vocês possam ver que algo simples e eficaz pode sim tratar essa microbiota intestinal, essa permeabilidade do intestino que está alterada, que essas células intestinais, esses enterócitos intestinais estão com esse afrouxamento, e o caldo de osso é uma das coisas que a gente utiliza na prática clínica, que a gente tem um resultado incrível para dores, inflamação, insônia, ansiedade, porque trata o intestino. E aqui temos a mágica da papa de arroz, que é uma das coisas que eu gosto muito, que serve para alcalinizar o pH sanguíneo, ela serve para fortalecer a energia geral do corpo e do sangue, né? E harmoniza os meridianos do triplo aquecedor. Ela ajuda na eliminação de toxinas pela urina. E aqui tenho a foto do meu Instagram, caso vocês queiram colocar aqui para pegar. É só me chamar lá, eu te passo a receita da mágica do papa de arroz e passo a receita também do caldo de osso. Aqui tem uma limpeza intestinal super simples que eu gosto de utilizar, que pode ser utilizada através do quiabo, ou do jiló, ou da jurubeba, que você pode usar aí 2 unidades, bater com água, bater com aloe vera, folhas de coentro, maçã, limão, gengibre, e você pode tomar de manhã por 7 dias. Quando você faz isso, você consegue eliminar os complexos organometálicos, que são os metais tóxicos, que são responsáveis pela nossa enfermidade. Então, essa é uma maneira simples
eficaz, porque eu vejo a gente querendo tomar coisas, suplemento, e na verdade o que resolve é o simples. E aí a pessoa fala assim, nossa, Beth, mas suco de quiabo, jurubeba, deve ser muito ruim. Gente, ruim é você ficar tomando remédio. Remédio que é caro, remédio que é ruim, e remédio que não vai curar você. Então, assim, isso daqui é barato, fácil, simples, e que você pode fazer 7 dias do mês. Eu não estou pedindo para você tomar todos os dias. São 7 dias do mês que você vai obter os benefícios que eu falei. E aqui nós temos outra limpeza intestinal que você pode continuar, que eu falo muito sobre essa limpeza intestinal, principalmente por conta desse doutor Anthony William, que é um naturopata dos Estados Unidos, muito famoso. Ele tem vários livros sobre doenças autoimunes, curando o fígado, curando o intestino, curando a tireoide, aonde ele fala da mágica do suco do aipo, aonde a gente consegue diminuir a carga viral, a carga fúngica, a carga bacteriana do nosso organismo com o suco do aipo. Então, todos os dias, tomar aí 480 ml do suco do aipo vai te ajudar a limpar o fígado, a limpar os rins, a limpar o estômago, a limpar o intestino. Então, tudo isso pode te ajudar de forma simples, barata e que você pode fazer no seu dia a dia e que você vai obter benefícios infinitos. Eu tinha tive muito problema no pós-Covid. E um dos problemas que eu desenvolvi no pós-Covid era a ardência nas narinas, que tinha a ver com uma alta carga de virulência de Epstein-Barr. Lembra que eu já tive tireoidite de Hashimoto e já tive artrite reumatoide. Então, qual era o meu medo? Que essas doenças voltassem novamente. O que eu fiz? Comecei a tomar o suco do aipo. Já tinha feito tudo quanto é tratamento. De soro, injetável, aparelho, terapia neural. Nada funcionou. O que funcionou foi o suco do aipo. O suco do aipo parou de arder o nariz. Nunca mais tive ardência. E eu fiz de tudo. Fiz terapia neural, fiz aparelho, fiz tudo. Soro. Então, uma coisa simples que funciona. E a gente não dá valor, porque é da natureza. E aqui, como que eu passei a acreditar na biofísica, né? Todo mundo fala assim, eu sou daquela que eu preciso ver para crer. Senão eu não acredito. Porque eu preciso passar pelo processo. E essa criança, ela chegou até mim há alguns anos atrás, há mais ou menos 7, 8 anos atrás. E ela estava toda com dermatite atópica, mas ela estava em carne viva no corpo inteiro. E estava sem tomar banho há mais de 9 meses. A mãe dava banho com chazinho de camomila, porque a criança não conseguia entrar debaixo do chuveiro. E essa criança fazia acompanhamento com alergista, infectologista e dermatologista. E ninguém viu que essa criança estava morrendo. Quando ele chegou até mim, ele tremia o corpo inteiro, ele já tinha perdido as funções vitais, e esses médicos pediram para essa mãe levar essa criança embora, para casa, para morrer, porque não tinha mais o que fazer. E hoje nós temos máquinas e tecnologias muito avançadas, que a gente consegue identificar o que a pessoa tem. Ele estava com estafilococcus na pele, estava com streptococcus, porque ele fazia uso há 6 anos de corticoide e antibiótico. Ou seja, ele estava nesse quadro de doença por causa da alimentação. Só que ninguém fez um teste de alergia alimentar. E o que eu fiz com essa criança? Eu dei o alimento que era compatível. Eu desintoxiquei e eu desparasitei. E essa criança se curou em 60 dias. Lembra que eu falei para vocês que pela biofísica a gente se cura como num passe de mágica? É assim que funciona. Retirei o alimento. Qual era o alimento inflamatório para ele? Aquele que todo mundo fala que é saudável. O ovo. Sabe o ovo? Não é o melhor alimento do mundo? Para quem? Não é para todo mundo. E o que gerava a inflamação nele era o ovo. E quem pode se beneficiar com a limpeza do terreno biológico?
Aqui eu coloquei o caso de uma paciente de câncer de mama, metástase no fígado e nos ossos, onde a gente fez todo o tratamento do processo associado à quimioterapia. Quando ela veio me procurar, ela não estava podendo fazer quimioterapia, porque infelizmente tinha piorado e ela estava com as taxas imunológicas muito baixas. Então eu fiz a desparasitação, a desintoxicação, e faz 2 anos e meio que ela está comigo. E essa paciente, agora, recentemente, ela conseguiu vencer o câncer. Então não tem mais tumor em lugar nenhum. Então, com a metodologia quimioterapia, imunoterapia, associada à terapia Clark. Quem eu conheço que consegue, quem eu conheço que eu vejo na prática clínica que consegue vencer o câncer? Quem trata o emocional, quem trata o espiritual, quem desintoxica, quem desparasita e quem usa a quimioterapia associado. Eu não sou contra a quimioterapia, pelo contrário, eu sou a favor da saúde que integra, aquela que une, aquela que junta, não aquela que separa. E aqui nós temos outro caso de uma paciente com diabetes tipo 1. Ela me procurou no início da pandemia, nos atendimentos online, para poder fazer desparasitação. Mas nós não sabíamos que a gente poderia entrar em remissão do diabetes tipo 1, né? Porque o que aconteceu? Ela precisou voltar para o trabalho e ela não poderia voltar para o trabalho, ela não queria voltar para o trabalho, porque ela estava com medo de pegar o Covid e morrer de Covid por conta do diabetes. E ela estava com sobrepeso e ela estava com medo de morrer. Ela foi procurar um médico do trabalho e ela fez os exames para ela conseguir o laudo, para ela poder trabalhar de casa. E o laudo do exame dela veio que ela não tinha mais diabetes tipo 1. Só que a minha intenção, quando eu fiz a desparasitação dela, não era tirar ela do diabetes. Eu nunca tive a intenção de tirar ela do diabetes. A intenção era só desintoxicar, desinflamar e desparasitar. E olha o que aconteceu. Ela saiu do diabetes tipo 1. Então, hoje, essa paciente não usa mais insulina. Aqui, na doença de Lyme, aqui é a história de uma médica que me procurou. Ela é nutricionista, é médica. E aí, a gente começou a fazer o tratamento de desparasitação com ela, né? E desintoxicação, todo o tratamento da terapia Clark numa doença assim, ela leva de 1 até 2 anos. Né? Não é um tratamento de 21 dias, não é um tratamento de 15 dias, não é um tratamento igual é feito para pessoas saudáveis. E ela conseguiu, após 1 ano de tratamento, a gente conseguiu negativar o Lyme nela e todas aquelas manifestações que ela tinha, de dormência, fadiga, formigamento nas mãos, né? Para quem não conhece o Lyme ele é desenvolvido pela picada do carrapato, né? E o paciente entra num quadro de fadiga mitocondrial crônica, onde ela não consegue realizar as mínimas atividades. Então, é algo super normal hoje em dia, que a gente não imagina. Muitos pacientes foram picados e são diagnosticados muitas vezes com outras doenças. Aqui é um caso de infertilidade e endometriose, que a pessoa já tinha feito 3 fertilizações e nenhuma evoluiu. Por que nenhuma evoluiu? Porque ela tinha clamídia. Ela tinha clamídia. A clamídia é uma bactéria pleomórfica que ela vive na garganta e no endométrio. E ela não deixa evoluir a gestação. E para você ter uma ideia, numa clínica de fertilização, nunca tinham pedido o teste de clamídia. E aí, ela engravidou em 45 dias de tratamento. Foi um trabalho muito bacana, porque como ela já tinha feito as fertilizações e como ela tinha clamídia, ela engravidou com a clamídia, com o toxoplasma em atividade, e eu continuei fazendo o tratamento dela até os 5 meses de gestação para a clamídia, para toxoplasma, somente através de frequência, sem nenhum medicamento. E aqui, outro caso de fibromialgia, artrite reumatoide, ferritina baixa, queda de cabelo. Então, onde que estava o quadro dela? A causa, foco dentário. Então, ela tinha muito foco de bactéria dentário, de fungo, de vírus.
E aqui a gente confirma que ela tinha ascaris. Ascaris ela tinha no pâncreas. No pâncreas não, no fígado. Fígado, infelizmente, as reservas dela de ferro eram baixas porque esse parasita se alimentava do ferro dela. E aqui o último caso, sobre os problemas digestivos, intestinais e ferritina baixa e crise de enxaqueca crônica. Essa paciente elimina parasitas toda semana, desse tamanho. E as crises de enxaqueca dela, todas relacionadas a isso daqui. E aqui o exame, um dos exames que eu utilizo na prática clínica, que é o coprológico funcional, de investigação parasitária. E de todos os pacientes que eu já atendi, até hoje eu nunca peguei um exame negativo. E aqui fica a minha última mensagem. Então, quanto mais alto for seu nível de energia, mais eficiente será o seu corpo. Quanto mais eficiente for o seu corpo, melhor você se sentirá e mais usará seu talento para produzir resultados excepcionais. Muito obrigada. Minha mensagem que eu deixo para vocês: invistam na saúde, procurem o autocuidado e, principalmente, não deixe de priorizar a saúde de vocês. Muito obrigado, Elizabeth, por receber.